Eu estou lembrando aqui, uma vez que eu entrei no fórum para falar com um juiz, o juiz me perguntou: você conhece o senhor fulano de tal? Eu conheço. Aí ele perguntou: conhece mesmo? Eu falei: conheço. Ele disse: olha, não pode mentir, hein? Eu falei: não, mas eu conheço. Mas de repente a ficha caiu. E o homem estava sentado na minha frente. Eu nunca tinha visto aquele homem. Como é que eu conhecia ele se eu nunca tinha visto ele? Eu ia falando o nome dele. Mas de repente, antes do juiz escrever alguma coisa ou dar continuação ao interrogatório, a ficha caiu. Falei: esse nome que o senhor falou é o pai? Esse é o pai. Falei: não, eu conheço o filho. Mas eu não sabia que o pai tem o mesmo nome do filho. Entendeu, gente? Eu conheço o filho. Aí ele começou a fazer interrogatório, né? Sobre o procedimento entre o pai e o filho. Bom, eu fui bem sucedido, né? O problema meu é que a contravenção que eu cometi é que eu não conhecia o pai. Eu nunca tinha visto o pai. E não sabia que o pai tinha o mesmo nome, era conhecido pelo mesmo nome do filho. Convivia com o filho há tempos, mas não sabia que ele tinha o mesmo nome do pai. Gente, o que eu quero dizer é que no mundo religioso é a mesma coisa. Entendeu? Hoje nós temos um nome titular e o pai e o filho têm o mesmo nome titular. E quando nós falamos em um, é como se falasse no outro. Mas os dois têm sentido diferente. Por quê? Porque o filho, todo mundo conhece. Tem as fotos dele, onde ele andou, conviveu com o ser humano. Mas o pai, ninguém nunca viu. E além disto, o pai diz assim: o homem que vê a minha face morrerá. Como é que você vai encontrar, desejar e ver uma pessoa que se você vê ele, você morre? Mas enquanto isso não, o filho andava com o ser humano na terra. Entendeu? Fazendo milagre, ressuscitando o morto, acrescentando o pão. Entendeu? Fazendo coisas milagrosas, misteriosas. Sabe, gente, vamos falar uma coisa, onde o pessoal às vezes não está esclarecido. Agora eu estou falando em Deus. Deus Pai e Deus Filho. O Deus Filho todo mundo viu ele. Mas o Deus Pai ninguém nunca viu. Entendeu? E quando alguém pediu para ver ele, mostra-me a tua face, mas lá ele disse: não posso. Homem nenhum pode ver a minha face. O homem que vê a minha face morrerá. Por isso que na lei de Israel, entre o povo de Israel, não tem imagem de Deus.
Todas as religiões tinham a sua imagem. A imagem daquele que... fundador daquele... Entendeu, gente? Igual Maomé, Buda, Jesus Cristo, antes de Jesus Cristo tinha aquelas... Cada um tinha a imagem do seu Deus, né? Cada rei, cada reino ali tinha a imagem do seu Deus. O único que não tinha a imagem do Deus dele era Israel. Pegava uma caixa de madeira chamada Arca do Concerto. Aquilo ali era a Arca do Concerto do homem para com Deus. O concerto que Deus fez com o homem. Você, dentro da arca, o que tinha lá dentro? Entendeu, gente? Por isso, quando nós achamos que conhecemos, quem não conhece o Filho, não vai em canto nenhum, porque o Pai, o que aconteceu comigo naquele fórum. Você conhece o Senhor fulano de tal? Conheço. Conhece mesmo? Conheço. Olha, não pode mentir. Não, mas eu não estou mentindo. Conheço ele. De repente a ficha, mas espera aí, o senhor está falando é do Pai? Falei, não, eu não sabia que o Pai, de quem eu vou representar aqui, tem o mesmo nome do Filho. Eu conheço o Filho, mas não sabia que o Pai tem esse nome. Eu conheço Deus, mas não sabia que Jesus também tem o nome de Deus. Entendeu, gente? Por isso se fala Deus Pai, Deus Filho, Deus é Espírito Santo. Entendeu? Por quê, gente? Porque o Filho executa, é executivo. O Filho é executivo. Deus é legislativo. E o Espírito é a vida, a própria vida de Jesus que está em nós. É o juiz. Então cada homem, cada mulher que anda na terra, tem um juiz dentro dele. Se fala em juiz final, nós estamos no juiz final, porque estamos no final da humanidade. O fim do ser humano está chegando. Daqui um dia esse que vai tomar fogo, vai queimar tudo, e quem não morrer vai ficar queimado. E quem for mortal vai morrer. Mas o juiz, Deus não vai vir aqui discutir comigo, com você, sobre a salvação, sobre a perdição. Não, está dentro de nós. Por isso a palavra afirma, se o teu coração te condena, maior poder tem Deus. Mas se o teu coração não te condena, Deus também não te condena. Teu coração dentro de você te justifica. Te justifica que tudo que você faz agrada a Deus, agrada o teu próximo. Para saber se nós temos justificação com Deus, nós temos que primeiramente olhar o nosso próximo que está em volta de nós. Nós somos o homem, a nossa imagem. Então o homem é a imagem de Deus. Você deu uma mensagem desse aqui para mostrar a face natural dele. Ele já deixou a imagem dele aqui na terra. Tem imagem de São Pedro, tem imagem de Paulo, tem imagem de Nossa Senhora da Aparecida, tem imagem de Nossa Senhora de Fátima, imagem do Senhor Bom Jesus, mas a imagem de Deus, o Pai Eterno, é o homem. É o homem natural aqui, ó. Só que dentro do homem tem a vida. O homem é a imagem de Deus. Agora vamos ver se a vida que está dentro do homem é de Deus. Que Jesus dizia assim, quem é de Deus, ouve as coisas de Deus. O que é ouvir as coisas de Deus? O Senhor falou, não matarás, não mate. Não adulterarás, não adultera. Não levantar falso testemunho, não levante. Honra o teu pai e a tua mãe. Primeiramente eu tenho que honrar, é Deus que é meu pai e a palavra de Deus que é minha mãe.
É? Agora eu vou na igreja, Deus não vai vir falar comigo, Ele vai falar através de um homem. E o que esse homem está falando tem que bater com a situação do caminho que ele segue. Eu chego numa igreja que está cheia de imagem. E o chefe da igreja, o pastor do povo, está lá com a Bíblia, não, dizendo, ó, não terás imagem de escultura diante de ti, não farás para ti. E a igreja está cheia de imagem. E ele está lendo, não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti. É imagem. E nem a semelhança, nem em cima nos céus, nem embaixo na terra. E aí? Eu sou o Senhor que visita a maldade, o pai e o filho, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E uso de misericórdia em milhares e milhares que me amam e guardam os meus mandamentos. O que é guardar os mandamentos de Deus? Não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás as coisas alheias. Entendeu? Não terás outro Deus diante de ti. Agora eu ponho uma imagem de Deus fulano de tal. Fulano que foi Deus, foi quebrando de mim, ajoelho nela. Não. 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 Agora cria uma igreja, não, pode fazer isso aí, está tudo perdoado. Pode fazer que tem perdão. Pode fazer, Deus perdoa. Que? Deus é Deus mesmo, Deus perdoa tudo. Hã? Foge da fornicação, do adultério, da prostituição, da mentira, da idolatria, da sodomia. Entendeu, gente? Da carne sufocada. Os adventistas, que guardadores do sábado, eles não comem carne. Tem preceito de carne. Algumas carnes, né? Tem preceito de carne. Mas preceito maior com eles é a carne do porco. Mas a palavra diz que derramando o sangue pode comer a carne. Quem come o sangue, come a vida. Porque a vida do homem, do ser vivo natural, aqui na terra, é o sangue. Pode ver, esvair o sangue, o corpo morre, perde a vida. Então a vida do corpo é o sangue. Agora, dentro do homem sanguíneo, entra aquela vida que o Senhor soprou no Adão. O Senhor soprou nas narinas do homem e o homem andou e falou. Que até ali o homem não falava. O homem que não tem Deus não fala. Não fala. Então, as coisas que ele fala, que diz que conhece também, é muito difícil. Não entende de jogo, não entende de mulher, não entende de política, não entende de religião, só sabe falar. Entende de casamento? Entende. Casa hoje, separa amanhã, arruma outra mulher, separa também, arruma outra. Se entendesse mulher, ele dava certo com uma mulher, porque eu entendo a mulher. Ela vem de frente bater comigo, eu desvio, deixa ela passar. Lá na frente, é que nem eu sei dirigindo, e de encontro com você vem um carro, e o motorista é bêbado. Ou não sabe, não tem prática de volante. Ele joga o carro em cima de você, você sai fora, ele passa. Lá na frente você vai encontrar outro motorista, também, e não tem prática de volante, não conhece, entende de trânsito, ele entra na contramão contra você. Se não desviar dele, é um desastre. Assim, gente, é casamento. E os homens dizem que entendem mulher. E quando a mulher bate de frente com ele, ele não sabe desviar dela. Aí os dois chocam, se machucam e às vezes acabam separando. Mas, voltando a falar em conhecer, em dar testemunho. Você entra no tribunal para dar testemunho. De quem? Do filho. Entendeu? Às vezes o pai condenou tudo. O pai condenou tudo. Mas é o filho que vem consertar aquilo que alguém estragou. Era do pai e alguém foi lá e quebrou tudo.
Aí Deus mandou, olha lá, meu filho, arrumar. Acompanha o caos aqui da terra. Deus criou a lei, criou o homem aqui na terra e colocou lá para servir a ele. Ó, de toda a sul do jardim você come, daquele jardim de lá você não come. Lá é outra propriedade. Se você comer lá, alguém vai te matar. Aí quando eu chego lá na sedução, não, a comer aqui você vai ficar sábio que nem Deus. Quando ele entrou, ficou preso. Arrancou a roupa dele, vestiu, e ele saiu nu. Quando o Senhor chamou, cadê você? Ah, tô nu. Quem mostrou que você está nu? Comeu do fruto que eu te proibi, né? O diabo estava vestido com as vestes que Deus pôs no Adão, o diabo arrancou ela e vestiu. E até hoje ele aparece vestido com as vestes do homem, entendeu? Que ele chegou lá no Éden. E aparece como Deus. Então veio o filho. O filho não tem nada a ver de aparência com ele. É praticamente diferente. Ele chega como se ele fosse um Deus, dando, não, aqui quem manda, aqui o dono sou eu, aqui é obra de Deus, aqui é obra de Deus. Aí quando Jesus chega, ele muda tudo. Ele muda tudo. Vai lá, filho, vai consertar. O que o mentiroso quebrou, bagunçou, vai lá colocar as coisas no lugar. E ele desceu. Agora pergunta você conhece Deus? Conheço. Conheço Deus. É obra de Deus? É obra de Deus. Você conhece o Deus que aparece dessa maneira? Espera aí. Você está falando do Pai? Não, Pai eu não conheço não. Eu conheço o Filho. Estou vindo aqui dar Jesus e diz, sereis minhas testemunhas. Entendeu? Começando aqui da Judéia, de Jerusalém, em toda a Judéia e até os confins da terra. A estabilidade que o Pai criou com a força do seu poder, não vos convém saber. Não. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Entendeu? Começando aqui de Jerusalém, e em toda a Judéia e até os confins da terra. Então, gente, o que alguém faz, o homem natural aqui na terra hoje parece um Deus, não parece? Tem coisas que o homem faz, tem coisas que o homem, trabalho que o homem faz hoje, a ciência humana, ela ficou tão, entendeu, gente? Ela chegou num ponto que nem o próprio homem entende ela. Mas, se nós olhar, é tudo fantasia. Por quê? É de Deus? Espera aí, você está falando de quem? Não. Não é obra do Filho, não. O que o Filho prometeu foi peste, guerra, fome e terremoto. Essa ciência doida aí é só fantasia. Nada dá vida ao ser humano. Para manter a vida, para dar vida ao homem, acrescentar dois. Que nem Jesus, quem de vós pode acrescentar um côvado à sua altura? Entendeu, gente? A vida está em Jesus, é o Filho. E Jesus diz, sabei quem é de Deus. Todo aquele que é de Deus, ouve as coisas de Deus, escuta as coisas de Deus. Mas quem não é de Deus não escuta. É a mesma coisa, todo aquele que é da verdade vem para a luz, mas o que não é da verdade não vem, para que as suas obras não sejam manifestas. É mesmo que você chega num povo que está congregado em Jesus Cristo, que se chama congregação de cristã. É um povo congregado em Jesus Cristo. Os mentirosos não conseguem ficar lá dentro. Eu fiquei lá, eu não entendia nada. Por quê? Eu queria saber se ali tinha condições de eu ganhar dinheiro. Mas lá não se fala em prosperidade financeira, fala em prosperidade espiritual. As pessoas que precisam de Deus, e vai na congregação, Senhor, fale comigo, eu preciso de uma confirmação tua. Pode chegar lá,
que a confirmação vem. Mas quem vai lá atrás de negociar, atrás de... Vou lá ver se eu faço um negócio com o senhor Antônio, ele tem um terreno para vender, eu vou na igreja e vou perguntar para ele se ele ainda está vendendo o terreno. Quando ele chega lá, lê a Bíblia, ele não entende, o pregador prega, ele não entende. Mas o do terreno, depois de saber, ele entende. Ah, eu queria ver você. E aquele terreno lá, você já vendeu? Não, está vendendo? Tá, quanto que é dele? Pronto, é um negócio pronto. Mas a palavra que veio e a confirmação que vai pela palavra, não veio. Quer ver que uma coisa, as coisas de Deus é um mistério. Deus me deu uma missão, um certo tempo, o Senhor mandou, me apontou um trabalho para mim fazer. E era muito difícil aquele trabalho. E tinha uma pessoa na congregação que não fazia visita. Não ia na casa de ninguém fazer visita. Aí um dia eu pedi ao Senhor um sinal. Ó, Senhor, aquele irmão lá, ele não visita ninguém. Mas se essa missão que você está me dando verdadeiramente vem de ti, confirma para mim. Se ele entrar na minha casa, fizer uma oração dentro do meu quarto, onde eu durmo, sem eu chamar, agora chamando, ele já não ia, quanto mais se chamar, sem chamar. Mas, passado ali uns dias, a minha esposa pegou uma gripe e estava de cama. E quando eu passei numa casa, ele estava lá. Tinha uma menina passando mal e ele estava lá. Aí quando eu cheguei, eu fiquei na porta, ele já tinha terminado a oração. Aí eu olhou de mim, eu vou lá na tua casa. Falei, vamos. Quer dizer, eu não chamei, né? E ele saiu comigo, chegou na minha casa, ele já entrou, sem eu chamar nada, já entrou lá no quarto, fazer uma oração para a serva de Deus, da camada. Orou e foi embora. A confirmação que eu pedi, que ele entrasse no meu quarto sem eu chamar. Quer dizer, Deus cria uns caminhos para aquilo que você pediu, o sinal que você pedir, aparecer. Adoeceu 2 pessoas. E ele ia passando, e a pessoa chamou, oh, foi bom eu ver você, entra aqui orar para minha filha, vamos orar para minha filha que está doente. E lá, desceu do carro, entrou lá, orou. E quando ele me viu, eles viram para lá, a irmã fulana também tá passando mal, não está bem não. Ele já olhou de mim, era minha esposa, ele já olhou de mim, vou lá na tua casa. Então, gente, é assim na congregação. Agora, se nós perde o sinal e não acompanha o cumprimento dele, nós não ficamos crendo. Deus criou os caminhos. Eu pedi simplesmente que ele entrasse no meu quarto, sem eu chamar e orasse. Ele veio e entrou lá, fez a oração, sem eu chamar. O Senhor confirmou no meu coração. É o sinal que você pediu. Vai fazer o que eu estou te mandando. É assim que Deus trabalha na congregação. E você? Chega lá diante do tribunal, você conhece Deus? Conheço. Conhece mesmo? Conheço. Mas você vai dar testemunho do filho. E o juiz está perguntando do pai. Entendeu, gente? Eu falar que conheço o Pai de Jesus Cristo é uma coisa, e conhecer é outra coisa. Eu fui dar testemunho, defender o filho. Entendeu? Defender o filho e a mãe dele, quer dizer, eu ia defender Jesus e a palavra de Deus, que é a mulher. A palavra é a mulher de Deus. É através dela que Deus constrói tudo. E ele disse, a minha palavra não voltará vazia, mas terá um total cumprimento para aquilo que eu a enviei. E você?
aproveitou alguma coisa do que eu falei aqui? Deixa um joinha no meu canal, desse vídeo. Isso ajuda, gente. Esse joinha que você deixa aí, ajuda o YouTube a espalhar o meu canal para outras pessoas. Não custa nada, é de graça. Simplesmente me ajuda a levar o meu canal para ele crescer. E aguarde o próximo vídeo que vem aí. Deus que abençoe a todos. Amém.